Mercado financeiro está fazendo ataques ao governo Lula, gente. O ministro Fernando Haddad anunciou excelentes medidas. O Glauber Braga está sofrendo uma injustiça. Vamos abordar esses e outros assuntos aqui na live do Notícias da Manhã e vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Brasil mais forte, governo eficiente, país justo. Vamos ver juntos. Queridos brasileiros, queridas brasileiras, boa noite. Nos últimos meses, trabalhamos intensamente para elaborar um conjunto de propostas que reafirmam nosso compromisso com um Brasil mais justo e eficiente. Este não é um esforço isolado do governo do presidente Lula, mas uma construção conjunta que busca garantir avanços econômicos e sociais duradouros. Hoje, temos sinais claros de que estamos no caminho certo. O Brasil não apenas recuperou o tempo e o espaço perdidos, mas voltou a ocupar seu lugar de destaque no mundo, entre as 10 maiores economias. Agora, crescemos de forma consistente com um PIB superior a 3% ao ano. O desemprego, que castigava a nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história. Mais famílias estão voltando a ter renda e trabalho dignos. Garantimos reajustes reais para o salário mínimo e aumentamos a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários. Programas como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular ganharam um novo impulso. E novos programas como o Pé de Meia, o Desenrola e o Acredita chegaram para combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a recuperarem o crédito e apoiar quem quer empreender. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e fundos exclusivos dos super ricos. Mas sabemos que persistem grandes desafios. Diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação
Reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É isso aí. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$50.000 por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Queridos brasileiros e brasileiras, as decisões que tomamos a partir de hoje exigem coragem, mas sabemos que são as escolhas certas, porque garantirão um Brasil mais forte, mais justo e equilibrado amanhã. Tenho fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam prosperar pela força de seu empenho e trabalho. Saibam que o governo do presidente Lula é parceiro de cada família brasileira nessa caminhada. Com um governo eficiente, estamos construindo um Brasil mais forte e mais justo. Muito obrigado e muito boa noite. Turma, esse pronunciamento é bastante importante. Eu concordo em partes com o Lucão, mas a parte do imposto de renda está bem clara, hein? 2 salários mínimos não dão R$5.000. Isso tudo está muito confuso, não achei bom esse pronunciamento, muita gente confusa e está difícil de explicar. Mas o fato é que são 3 salários mínimos, então, né? Eu sou ruim de matemática, gente, mas é basicamente isso. É um pouco menos de 3 salários mínimos, um pouco mais de 3 salários mínimos, mas é isso. Eu acho que talvez teve algumas incongruências no texto. Tem algumas coisas também, gente, que o Haddad, ele é o verdadeiro equilibrista desse governo. Ele faz alguns acordos com a Faria Lima que são complicados, porque precisa cortar privilégio ao mesmo tempo em que o governo conversa com o agro. Então é muito difícil. Eu vou fazer um comentário mais atento sobre isso, mas aconteceu também, enquanto estava acontecendo esse anúncio de ontem, a cassação do Glauber Braga está avançando, tá, gente, no Congresso. Então a gente tem que ficar atento e eu quero relacionar esses dois fatos, que aparentemente o pessoal não vê correlação, mas eu vejo muito claramente. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? É um ataque ao nosso campo. Vamos assistir aqui juntos. Deixa eu botar aqui o corte do 247. Vamos ver juntos aqui. Vamos lá. Responde à parte, com paciência e com resiliência, deputado Glauber Braga. Peço desculpa, Vossa Excelência, mas tens a palavra. Presidente, eu quero fazer um anúncio de maneira irrevogável para que as medidas já sejam diretamente adotadas pela mesa. No microfone à parte, com paciência e com resiliência, deputado Glauber Braga. Peço desculpa, Vossa Excelência, mas tens a palavra. Presidente, eu quero fazer um anúncio de maneira irrevogável para que as medidas já sejam diretamente adotadas pela mesa da Câmara. Para mim, essa situação passou de todos os limites. Eu vivencio um processo no Conselho de Ética da Câmara de uma representação desde o mês de abril. E hoje eu me emocionei muito no Conselho de Ética com o depoimento da deputada Luísa Erundina. Gostaria, inclusive, de não decepcioná-la, mas isso para mim já passou de todos os limites. O que tinha que ser apresentado àquele Conselho já foi. Houve um indeferimento por parte do presidente do Conselho de 4 testemunhas por mim indicadas.
que eu venho dizer hoje aqui, presidente, ao senhor, aos demais parlamentares e às pessoas que estão assistindo essa sessão, é que eu estou abrindo mão de todas as testemunhas que ainda tinha para serem ouvidas no Conselho de Ética da Câmara. O processo, então, passa a estar, a partir desse momento, apto a julgamento imediato pelo Conselho de Ética, e já estou aqui dizendo publicamente também que não vou recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Votado o processo no Conselho de Ética, ele pode imediatamente, então, vir ao plenário da Câmara para sua deliberação. O relator tem agora tudo à sua disposição para que esse julgamento seja feito. Hoje, depois de me emocionar muito com o depoimento da deputada Luísa Erundina, hoje minha mãe faz 76 anos, minha mãe que eu perdi no mês de maio, e eu não consegui me segurar quando ela citou minha mãe no Conselho de Ética. E hoje, mais uma vez, eu fui alvo de 2 provocadores, já munidos de celular, preparados nos corredores da Câmara dos Deputados. Isso, para mim, já passou de todos os limites. Eu não vou fingir uma pessoa que eu não sou até que esse processo seja deliberado por esse plenário. Eu não vou fingir uma não reação ou indignação quando esse tipo de atitude é realizada, evidentemente, para me desequilibrar e para fazer com que esse processo venha o mais rapidamente possível para o plenário. Pronto. A partir de agora, tem o que queriam. Já podem julgar imediatamente no Conselho de Ética e trazer a matéria a plenário. Para a deliberação do plenário. Ao mesmo tempo, presidente, eu estou de maneira irrevogável renunciando à presidência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados para que seja feita uma nova eleição e para que outra pessoa possa conduzir, nesse tempo que resta, da Comissão de Legislação Participativa a sua presidência. Não estou me afastando da luta. Vou seguir em luta. Quero agradecer profundamente a cada uma das pessoas que se mobilizou em defesa do mandato. Quero agradecer mesmo às milhares de pessoas que na segunda-feira se movimentaram, foram ao Circo Voador no Rio de Janeiro. Quero agradecer profundamente à deputada Luísa Erundina. Se eu hoje me emocionei de maneira profunda com ela no Conselho de Ética, eu não queria, nesse momento, estar decepcionando a deputada Luísa Erundina. Mas tudo tem um limite. E esse processo que se arrasta durante todo esse tempo, para mim, já foi o suficiente. Todos os parlamentares do Conselho e todos os parlamentares do plenário da Câmara dos Deputados já sabem do que se trata. Ninguém tem mais nenhuma dúvida do que aconteceu e do que está movimentando esse processo. Se todos e todas já têm a possibilidade de exercer o seu direito de voto, vamos para a votação no Conselho e no plenário da Câmara. Obrigado. Obrigado, deputado Glauber Braga. A minha solidariedade a Vossa Excelência, sei da angústia que se vive por conta desse drama, mas Vossa Excelência é forte o suficiente para fazer todo o necessário enfrentamento, esclarecer a verdade. Esse bolsonarista safado que falou aí no final da fala do Glauber, e é o seguinte, gente, por que eu quero relacionar os dois casos? Tem muita gente que critica o Haddad, tem muita gente que critica o Haddad com razão. Mas a questão toda é o seguinte, o ataque que afeta o Glauber, o ataque, aí eu vou falar do ataque que efetivamente afeta o Fernando Haddad. Você pode ter profundas discordâncias da política fiscal do Haddad. O que o mercado financeiro está fazendo no câmbio contra o nosso ministro da Fazenda é a mesma coisa que estão fazendo com o Glauber na Câmara. Nós temos forças de direita e forças de extrema-direita extremamente articuladas para não deixar as pautas minimamente sociais do governo progredirem. E nós temos forças de extrema-direita que neste momento, meus caros, neste momento, se a gente não reagir, se a gente não entender, o Glauber Braga ele abre mão das testemunhas porque ele notou que há uma palhaçada em curso
na Câmara dos Deputados. Ninguém está interessado em fazer um julgamento justo. Querem entregar a cabeça do Glauber Braga, a gente vai ver o discurso da Erundina hoje, querem entregar a cabeça do Glauber Braga para o Arthur Lira em nome das emendas, em nome das safadezas que estão acontecendo. E um dos pontos que o Haddad está falando no discurso dele é justamente isso. Você pode ser, e eu sou crítico, eu não sei até onde essa política fiscalista do Haddad realmente funciona. E eu não sou crítico porque eu sou comunista, não é nada a ver com isso. Eu sou um observador da economia. Eu cubro economia há muito tempo, gente. Não sei se vocês sabem disso. Eu cubro economia há muito tempo. A solução do Haddad, infelizmente, e eu não estou comparando as pessoas, infelizmente ele segue uma lógica que até o próprio Paulo Guedes seguia, com investimentos sociais. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença do Haddad, mas há uma linha de pensamento único em que talvez, como eu falei numa entrevista com o Maringoni aqui, talvez o único ministro que tenha saído um pouco desse riscado tenha sido o Guido Mantega. Não à toa ele foi perseguido pela Operação Lava Jato. Mas a mesma força que puxa o Haddad para Faria Lima é a mesma força que está indo para cima do Glauber Braga. São as mesmas forças. São as mesmas forças. As forças que tentam anistiar o Jair Messias Bolsonaro, as forças que tentam relativizar o golpe em curso que nós tivemos no final do mandato do inelegível. São todas essas forças. O que estão fazendo do ponto de vista especulativo, o dólar está quase R$6, gente. Nas casas de câmbio já está R$6. Isso afeta o preço do nosso pão, o preço dos nossos produtos no supermercado. É um ataque de especulação. Especulação. Nós temos uma direita e uma extrema-direita incivilizados que querem inviabilizar um governo popular. Nós temos uma extrema-direita que não admite nenhum discurso contraditório. Por isso querem calar a voz de Glauber Braga. Não querem mais deixar que Glauber Braga fale. São os nossos nomes da esquerda que estão sendo atacados, gente. Não é porque Lula ganhou as eleições que o combate acabou. Vocês viram o inquérito da Polícia Federal? Eu li aqui ontem. Queria muito que o Gabriel depois fizesse os cortes lá, eu sugeri para ele. Mas o inquérito ontem, com absurdos rolando. Com absurdos, uma tentativa continuada de um golpe. A gente não está lidando com adversários, a gente não está lidando com divergências, a gente está lidando com uma guerra. É uma guerra da extrema-direita contra o mínimo de avanços da esquerda. Glauber e Haddad são alvos dessa extrema-direita truculenta. E falo do Haddad mesmo. Falo do Haddad mesmo. Esse anúncio ontem foi um golaço, era promessa de campanha do Lula. Corretíssimo. Ah, mas vai vir alguns... Provavelmente vai vir, porque é um caso de ser uma pessoa equilibrista. Mas nós estamos perdendo se a gente não se organizar. O Glauber não pode ser caçado, gente. O Glauber não pode ser caçado. E, infelizmente, esse Congresso é uma espelunca. É uma espelunca de pessoas altamente desqualificadas. Desqualificadas. É isso que a gente está encarando com esse Congresso. Pessoas turbinadas pelo orçamento secreto. Uma complicação que a gente encara. O Congresso é a principal pedra no sapato da atual gestão. Já vinha se deteriorando, deu um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma e virou o que virou. O PT aparentemente está apoiando o Hugo Mota, que é o sucessor do Lira, e o Lira está fazendo isso com o Glauber. E o Glauber sabe que ele pode ser sacrificado nesse processo. Se ninguém fizer nada, se o nosso campo não estiver mobilizado, se a gente não pressionar os nossos congressistas, falar, ó, vocês vão deixar o Glauber ser caçado? É isso, gente. Ninguém vai fazer nada.
Vai ficar o Glauber sozinho convocando o ato no Circo Voador, no Rio de Janeiro? Falando somente com a sua base? Vamos proteger os nossos, gente. Vamos atrás dos nossos. É importantíssimo que a gente faça a defesa dos nossos. O Glauber Braga está correndo risco. E sem Glauber Braga no Congresso, cada vez mais a gente vai ter a esquerda enfraquecida nesse processo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.